Vocês que me assistem aqui toda semana nos vídeos novos que eu faço aqui pro Instagram e pro YouTube também, muitas vezes me perguntam se tem algum alimento que me ajuda a melhorar a articulação do quadril, que é algum alimento que possa piorar. É muito comum também fazer perguntas se isso pode influenciar numa cirurgia de prótese de quadril. E a verdade é que tem muita conversa misturada por aí e não tem uma informação que seja objetiva e eficaz. Então hoje eu resolvi fazer esse vídeo onde eu vou falar quais são os melhores e quais são os piores alimentos para quem tem artrose de quadril. Meu nome é Murilo Almeida e junto com você vamos acabar com a dor no seu quadril. Bom, o intuito desse vídeo aqui não é ser um nutricionista e trazer para vocês aqui 100% dos alimentos que vão tratar a sua dor. Mas o que eu quero explicar para vocês é que os alimentos eles podem influenciar diretamente na inflamação da articulação do quadril. Como que eles fazem isso? Existem alimentos que são pró-inflamatórios, ou seja, que aumentam a inflamação corporal, que aumentam a degeneração da articulação. Existem alimentos que ajudam a diminuir a inflamação corporal. Agora, quando você tem uma artrose, principalmente artrose de quadril, o que acontece é que na região da articulação você tem uma inflamação muito grande. E quanto maior a inflamação, mais rapidamente a sua cartilagem vai ser degenerada. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa diminuir a inflamação. E toda arma que a gente tem deve ser utilizada. E a principal arma que a gente tem é o uso de medicamentos, porém, nem todo mundo pode tomar medicamento. Então não tem jeito de eu te indicar um anti-inflamatório, pedir para você tomar, fazer uma injeção anti-inflamatória na articulação. Então, qual que é o melhor caminho, caminho que é mais democrático? Seria mexer na alimentação. Então, a gente vai começar com os piores alimentos. Os piores alimentos são aqueles que geram mais inflamação na articulação. E quais são eles? Não é difícil da gente pensar. Se você for pensar aqui na cabeça, quais são os maiores vilões? Quais são os alimentos que mais engordam? Quais são os alimentos que mais machucam? Esses são os anti-inflamatórios. E o primeiro deles é o açúcar refinado. Então, qualquer tipo de alimento que leve açúcar refinado, doces, bolos, qualquer tipo de alimento que vá ser produzido e que coloque bastante açúcar refinado, refrigerantes, sucos que você joga o açúcar, esses alimentos são alimentos que vão acelerar muito a inflamação corporal. E essa aceleração da inflamação corporal vai influenciar diretamente na articulação do seu quadril. Então, vamos tentar evitar alimentos que tenham açúcar refinado. Segundo alimento são os óleos refinados. Tá vendo que tudo que a gente fala de refinado, processado, que aquilo que é muito industrializado vai levar a esse problema. Óleo de canola, óleos vegetais em grande quantidade vão aumentar o ômega 6, que é um tipo de substância que a gente tem no nosso corpo, mas é uma substância pró-inflamatória. É uma substância que aumenta muito a inflamação, principalmente nas articulações. Então, quando você toma um ômega 6, ou quando você toma qualquer alimento que tenha óleo, você vai aumentar o ômega 6 e isso vai atrapalhar a sua inflamação, vai piorar a sua artrose. Um terceiro alimento seria os alimentos com farinha branca. Farinha branca, farinha de trigo, farinha que tem a farinha industrializada, que ela esteja totalmente preparada. Esses alimentos que têm a farinha branca, ou carboidrato simples, né, é o nome que a gente usa, eles agridem diretamente a articulação, geram uma inflamação muito grande e, gerando inflamação, eles causam dor, eles causam limitação e pioram muito a sua dor na articulação do quadril. Então, quando você tem o uso desses alimentos, você piora muito os seus sintomas. Lembra que eu falei para vocês que um dos alimentos seria os ultraprocessados? Então, as carnes processadas também entram nesse alimentos vilões. Por exemplo, salsicha, linguiça, embutidos em geral, salaminho, todos esses alimentos que são processados, as carnes embutidas, elas vão acelerar a inflamação articular, vão piorar o seu quadro clínico. Então, nesse caso, a indicação é que você evite esse tipo de alimento. E o último
talvez é o mais difícil da gente evitar, porque é muito comum na nossa sociedade. Ele está diretamente relacionado a festividades, está relacionado a comemorações, está relacionado a prêmios, que é o uso do álcool. Então, quanto mais você utiliza o álcool, quanto maior o uso do álcool, maior a chance de você ter uma inflamação articular e ter uma piora dos seus sintomas. Então, o álcool também é um vilão. Então, recapitulando, quais são os 5 alimentos que são ruins para a articulação: açúcar refinado, óleos refinados, farinha branca, alimentos embutidos ou carnes processadas e o álcool. Tá, agora eu já sei o que não deve ser utilizado para quem tem artrose, mas o que deve ser utilizado? No outro lado, seriam alimentos que são alimentos que melhoram a inflamação corporal. E o primeiro deles são os peixes gordurosos: salmão, atum, sardinha. Esses peixes são ricos em ômega 3, diferente dos óleos vegetais, que são ômega 6. O ômega 3 e o ômega 6 no nosso corpo tem que manter em equilíbrio, dando preferência para ômega 3. Então, quando você faz o uso desse tipo de alimento, eles aumentam a quantidade de ômega 3. Então, com isso, você tem uma melhora da inflamação corporal, tá? Um outro alimento seriam os vegetais verdes escuros: espinafre, rúcula, até muitas vezes o uso do brócolis. Eles ajudam a aumentar o combate aos radicais livres, diminui a inflamação na sua articulação e com isso melhoram bastante a dor na articulação. O terceiro grupo de alimentos que ajuda bastante também são as castanhas oleaginosas. Castanha do Pará, as nozes, as amêndoas. Eu sei que é difícil, muitas vezes, gente, onde eu vou achar isso para poder comprar, mas são alimentos que ajudam bastante a melhorar esse tipo de sintoma, tá? Então vale muito a pena o uso desses alimentos. Um outro tipo de alimento também que pode ajudar muito na recuperação, na melhora da dor articular, são as frutas vermelhas: morango, amora, às vezes até hoje em dia tem em muitos supermercados aqueles blueberries, né, ou mirtilo. Você consegue comprar em supermercados, até cidades do interior. Eu sei porque eu sou do interior e na minha cidade tinha mirtilo para poder comprar. Então são alimentos que ajudam a diminuir a inflamação da articulação. E o último alimento dessa lista aqui é um alimento que ele é muito comum e que ele tem uma ação anti-inflamatória fantástica, que é o açafrão. O açafrão, ele contém a cúrcuma, e a cúrcuma é um excelente anti-inflamatório. Então, frango com açafrão, que é uma delícia, arroz com açafrão. Aqui em Goiás a gente faz muita galinhada e usa o açafrão para poder temperar. Ele tem propriedades que são anti-inflamatórias. E tem muita gente que faz shot de açafrão, mistura açafrão com água, com suco na parte da manhã e bebe. Isso ajuda muito a diminuir a inflamação. Então, o que foi o intuito desse vídeo de hoje? Mostrar que existem alimentos que ajudam na inflamação corporal, alimentos que aumentam a inflamação, alimentos que diminuem a inflamação. E o que você precisa? Você precisa conciliar o uso deles, reduzindo a quantidade de alimentos pró-inflamatórios, aumentando anti-inflamatórios. E com isso, você vai ter uma reabilitação, uma recuperação mais rápida da sua articulação, vai evitar uma progressão da artrose e vai ajudar o seu corpo a se salvar. Se você gostou desse vídeo aqui, curte, compartilha com quem você acha que pode precisar, se inscreve no canal e até semana que vem.